Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma bênção estar na presença de vocês. Uma bênção estar na presença de você que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo e que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural, de uma forma plena, para que haja cada vez mais a misericórdia de Deus sobre a vida de todos nós e principalmente, de sarar essa terra um tempo tão difícil que nós temos passado, que Ele venha realmente a derramar das Tuas bênçãos em forma de chuva, Senhor, para que cada vez mais o Teu povo entenda que somente quando cumprir aquilo que está na Tua palavra, quando aquele Teu povo se unir, se levantar e clamar a Ti, reconhecendo a Tua única autoridade e a Tua divindade sobre nossas vidas, sobre esse planeta, o Senhor viria a sarar a terra. Então venha, Senhor, venha sarar a Tua terra, Senhor. Venha sarar todas nós, Senhor, venha sarar toda a natureza, Senhor, porque são todas as Tuas criações, meu Pai. E assim como está escrito na Tua palavra, que o Senhor resplandece em toda a Tua criação, meu Pai. Então não pereça ela, Senhor, nem a fauna, nem a flora, nem os animaizinhos, Senhor, que se encontram desesperados, Senhor, por falta de água, alguns até morrendo queimados, meu Pai, como foi reportado essa semana. Então que o Senhor venha, Senhor, a ter misericórdia, Senhor, derrame, Senhor, de entendimento sobre todos nós, Senhor, que precisamos realmente clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor saia de uma vez por todas essa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Antes de começarmos aí a nossa preleção de hoje, eu sei que, por norma da igreja, não posso falar de política. E eu não posso e não vou falar de política. Mas eu vou falar de injustiça. Uma tremenda injustiça. Não vou falar de STF, não vou falar nada disso que vocês estão imaginando. Nada desse tipo de situação mesquinha. Estamos passando e vivendo por nossos próprios erros. Não é de Deus, não. É por nossos próprios erros. Então, um dia, quando a gente tiver a nossa live, digamos assim, em outro tempo que não seja para trazer a palavra de Deus, embora estou sempre trazendo, mas seja um pouco mais descontraído, a gente conversa sobre outros temas, além da importância do dia de hoje, que é trazer a palavra para nos alimentar. Mas eu pedi licença para Deus para que pudesse realmente honrá-lo, digamos assim, para que se faça justiça e conhecimento. Eu recebi um vídeo recente, ainda hoje, aí de um candidato aqui de São Paulo, que está causando um alvoroço aí, todo mundo sabe quem é, né? Todo mundo sabe. Onde um determinado pastor o ofende, o agride, enfim. Não vou entrar no mérito desse tipo de coisa. E aquilo realmente, na hora, não pelo vídeo, muito pelo contrário. Porque como eu falei para vocês já várias vezes, já tem uma história bem grande. Conheço muito ministro por aí.
principalmente esse cidadão que se diz pastor. Para mim, uma tremenda vergonha há muitos anos. Pelo menos aí uns 10, para mais de 10 anos só de vergonha. Para mim. Por que disso? Eu concluí hoje que esse cidadão, metido a psicólogo, né? Porque até então eu não sabia se queria ser psicólogo ou se queria ser pastor. Porque até então andava sempre debaixo da sombra do próprio papai. Porque a igreja foi montada pelo papai. Não pelo psicólogo. Muito menos edificada pelo pastor. E agora vem agredir de uma forma esdrúxula, mas só confirmou o que ele é. Só isso. Um caçador de empresários. Um caçador de empreendedores. Um recalcado. Ele é. Por que disso, apóstolo? Muito simples. Esse mesmo pastor, há uns anos atrás, talvez muito nem se lembre, ele fazia o programa na televisão. E um belo domingo de manhã, eu estava assistindo, eu costumava acompanhar, porque tudo que vem da palavra de Deus, a gente cresce o ouvido. Até então vinha acompanhando, refletindo sobre tudo o que dizia e tudo mais. Embora tenha o temperamento destemperado, o que não condiz para quem anda no Espírito Santo. Tá? Então, por isso que sempre fica a dúvida se realmente ele é psicólogo ou ele é pastor. Você nunca sabe, parece que tem uma bipolaridade, digamos assim. Naquela mesma época, há mais de 10 anos atrás, no próprio programa, ele comentou que ele queria comprar o terreno que estava na frente da igreja, terreno enorme, onde seriam construídos apartamentos, né, digamos assim, moradias, onde estariam ali 700 famílias. Quando ele falou esse número, na hora, já falou, nossa, 700 famílias para me abençoar? Caramba! A gente pode entrar dentro do condomínio, fazer uma capelania condominial, cara, dá para fazer um monte de coisa. Eu já comecei a pensar isso enquanto eu estava falando no programa. E ele estava falando que ele ofereceu um valor muito abaixo do que valia, obviamente. E ele falou que estava negociando com a pessoa, mas a pessoa não queria aceitar aquele valor pífio que ele queria pagar pelo empreendimento. Pois bem, o que esse pastor fez? Fez uma oração amaldiçoando esse empresário. Ao vivo, na televisão. Na Rede Bandeirantes. Vocês já mataram a charada de quem? Ele amaldiçoou o empresário. Por isso que não me espanta. Ele vindo aí, a maldição só mostra o caráter dele. Do mesma forma que ele está arrumando esses eventos aí, e eu percebi, e se vocês quiserem olhar os vídeos que tem por aí, a postura dele em cima do trio. Como tipo assim, estou aproveitando a maré da onda de tal político para exaltar o meu nome, não o nome de Deus. Tom arrogante, como sempre. O STF tem seus erros? Tem. O Senado tem seus erros? Tem. A presidência tem seus erros? Tem. Você tem seus erros na sua casa? Todos nós erramos. E através dos erros é que nós nos aperfeiçoamos.
uns com os outros. Mas vir a público, ofender de forma gratuita, só porque o candidatinho dele, o Bananinha, que sempre foi, desde quando era vereador que eu acompanho ele. Para quem mora na região de Interlagos, sabe muito bem do que eu estou falando. É um Bananinha mesmo. Nunca uma forma tão coloquial entrou tão bem para alguém como na política. Um Bananinha, que sempre foi. Sempre foi. Há pouco tempo atrás, num evento onde ele participou, num evento religioso, de um conselho apostólico, fez juras lá e um monte de coisa, promessas de político, digamos assim. E na semana seguinte eu já estava assinando outros documentos contrário àquilo que tinha se comprometido nesse mesmo encontro, nessa mesma reunião apostólica, conselho. Por isso que a gente chama, ele vai para onde vai o vento, por isso que é um banana. Por isso que é um banana. Então, tipo assim, acho que está na hora da gente começar a acordar para quem realmente são os ministros de Deus. Ministro de Deus não anda com político. E hoje nós vamos aprender isso. Hoje nós vamos aprender muito sobre isso. Homens de Deus, de verdade, não se metem em política. Não se metem em política. Eles podem orientar, mas não participar. E como diz aí o menino que foi prejudicado, para mim é um menino, ao qual eu respeito muito, estamos juntos para toda a eternidade. Não é assim o teu slogan? Eu não tinha como, para quem começar, digamos assim, a dar uma direção. Mas, graças a essa indulgência desse pastor, muitas pessoas, muitos grupos, eu faço parte, eu já narrei essa história, e agora está gravado em vídeo aqui. O Senhor, antes de querer ser chamado de pastor, precisa nascer de novo. Porque nem para ser homem tu presta. Fica o recado. Só espero que realmente Deus tenha misericórdia da tua vida. E eu vou fazer a mesma coisa que esse candidato fez. Vou orar pela sua vida. Para ver se você se torna, pelo menos, humilde e um servo de Deus. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Não esperava outra coisa, apóstolos. Vamos lá, pessoal. O dia de hoje, por isso que eu falo que tem tudo a ver. Porção quitescer, ou seja, quando você sair. Ok? Eu vou explicar. Deuteronômio 21, 10, 25, 19, Isaías 54, 1 a 10, e a Haftarô, João 12, capítulo completo, para o nosso ensinamento de hoje. Ok? Vamos lá. Se nós pegarmos aqui 21, 10, Moisés está escrevendo assim: quando você sair para a guerra. Ou seja, nós temos que travar batalhas. Então, uma palavra em hebraico para guerras é Milhamá. Tá? Vou tentar passar para vocês aqui. Mais fácil.
Em hebraico escrito assim. E hoje nós vamos ter a palavra lechem. Vou explicar para vocês já o que significa cada uma dessas coisas aí. Ok? Fiquem tranquilos. Tá? Então, como nós estávamos falando aqui, Milhamá, guerra. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver uma tremenda semelhança, porque é raiz. As palavras hebraicas, muitas delas, ela tem uma forma de raiz, ela faz a ramificação. Do mesmo jeito que esse tipo de palavra significa guerra, essa palavra aqui significa e é aí que nós vamos começar o ensinamento que Deus tem para nós no dia de hoje. Através dessas duas conotações, guerra e pão. Ok? Não vou entrar nos méritos aqui de esposa escrava, isso, aqui. Não vou entrar porque está aí muito bem explicado por Moisés. Se divirtam aí na leitura, é muito interessante. Mas eu vou focar aqui, ó. Capítulo 12 de João. Aqui vai nascer um rio de informações para vocês. Espero que vocês aproveitem essa viagem. Ok? Vamos lá? Até aqui tudo bem para vocês? O significado guerra e pão na mesma raiz da palavra hebraica. Por isso que quando a gente estuda hebraica, a gente se emociona, porque a gente começa a enxergar algumas coisas que fazem sentido, somente fazem sentido, tudo isso aqui quando ele conecta, em Cristo. Porque ele fala o seguinte: eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou o lechem de vocês. Eu sou o lechem, o pão da vida. Mas para se atingir esse pão, eu preciso da guerra. Qual é o tipo de guerra? Olha aqui, tá, pessoal? Qual é o tipo de guerra que nós temos que presenciar? O apóstolo Paulo escreveu sobre nossa guerra, nossas batalhas não são contra a carne, né? Contra toda a potestade e tal. Então, ou seja, nós temos uma guerra espiritual. Ok? Tá ok. Só que é o seguinte, para se lutar uma luta espiritual, eu tenho que estar 100% em espírito. 100% em espírito. Mas nós ainda estamos na carne. Então eu não posso dizer que eu luto uma batalha espiritual com a carne. Qual é a forma que nós lutamos espiritualmente? Sabe como é que nós entramos em luta espiritual? Orando. Orando e vigiando a nós mesmos. Nossa maior batalha é com nós mesmos. Contra nós mesmos. Não é contra a nossa carne, mas contra nós mesmos. A nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso comportamento, a todos nós. Porque é o seguinte, nós temos aqui uma visão interna, uma visão externa.
o que eu sou e como o mundo me vê. O que eu sou para o mundo. O que eu sou para mim mesmo e o que eu sou para o mundo. As pessoas gostam de usar esses tipos de situação de formar duas caras. Dois conceitos totalmente diferentes. Mas eu na minha casa sou desse jeito, mas no mundo eu sou de outra forma. Entendeu? Por exemplo, muito ministro por aí, dentro da igreja, é uma coisa. Fora da igreja, aí as páginas policiais aí que não deixam a gente mentir. Achei. É que não é tão divulgado. Essa semana mesmo, por causa da delegada aí que se envolveu no meio da campanha falando groselhas, né? E eu perguntar se ela não tem mais o que fazer na vida, não. Deve estar ganhando bem para vir com uma televisão falar tanta bobagem. Como se tivesse autoridade de juiz. Isso que eu falo. Propaganda política tem que se tirar do ar, cara, o mais rápido possível. Não acrescenta nada pra gente. Um cara que vem fantasiado de Superman, a outra de Mulher Maravilha, você acha que ele quer algo sério para a vida nossa? Sabe que ele quer alguma coisa séria para a nossa sociedade? Para a nossa cidade, o nosso país? Você acha que quer alguma coisa? O cara que vem fantasiado. Para assumir um cargo público, tem que ter postura séria. Chega de tanta brincadeira. É isso aqui que nós estamos fazendo. Qual é a visão que a gente tem? A visão que eles estão vendendo deles é que vão fazer circo com o nosso dinheiro. Só isso. Ah, mas o senhor está assistindo propaganda política? Diga assim, eu dou uma olhada, porque como eu falei semana passada aqui que tinham tirado do ar porque tudo é fake news, e eu fui me sustentar, e realmente já fiz apontamento de tanta mentira que eles estão dizendo, só que lá ninguém toma providência. Tem que vir processo, é uma frescura maluca. Em vez deles mesmo vigiarem o que os caras estão dizendo, principalmente o que está no atual poder. Né? Então vamos lá. Então quando a gente olha essa situação, nós podemos fazer o quê? Se aqui é um cunho espiritual e aqui então vai ser um cunho pessoal. Ok? Então nós vamos obedecer uma dinâmica. Se nós vamos trabalhar com o espiritual e o pessoal, entre o sublime contra o ordinário. É esse tipo de situação que sustenta a nossa batalha, as nossas guerras. Como eu sou comigo mesmo e como eu sou com os outros ao meu redor. Ou seja, com o nosso comportamento. Na igreja eu canto, louvo, pinto, bordo, faço lá dança de véu, faço lá, canto, pulo, viro cambalhota, aquele negócio todo. Chega lá fora, nem bom dia eu falo para o meu vizinho. São dois comportamentos distintos que nós temos hoje. Mas se você faz uma celebração de Santa Ceia dentro da sua igreja aí, ou até mesmo de comunhão, né, como alguns segmentos religiosos do cristianismo seguem por aí, né? Então faz você, tipo assim, como você, querendo ser em imagem e semelhança de Cristo, você consegue ter duas situações distintas. Uma dentro da igreja e outra fora da igreja. É a mesma coisa, por exemplo, que um corpo humano. Vamos lá.
Um corpo humano, cabeça, tronco e membros. Ok? Nós sabemos o seguinte, que o corpo inteiro, nós temos órgãos, membros, temos tudo lá, sem problema nenhum. Ok? Vamos supor, eu chego daqui no carinha e eu tiro um rim dele. Esse rim não está mais no corpo. Ele está externo ao corpo. Vamos supor que, tipo assim, os caras colocaram lá numa maquininha e ele continua trabalhando, sem problema nenhum. Ele faz parte desse corpo. O corpo inteiro vai aprender, tipo, ele não está mais aqui para servir ao propósito. Ok? Então o que acontece? O corpo vai se estruturar para compensar a falta dele. E ele sozinho? Ele virou um corpo. Ele está sobrevivendo ali por máquinas, aquele negócio, fazendo a sua própria vontade. O que está acontecendo é que nós estamos desmembrando os órgãos do corpo de Cristo, que daqui a pouco não vai sobrar nada. E o próprio Senhor mesmo falou, igreja dividida não prospera. Nós estamos nos enchendo aí dessas arrogâncias, da idolatria, como desse ministro aí, que tem um problema interno gigante. Seria bom ele se tratar com um psicólogo de verdade. Não é porque ele é psicólogo, mas ele devia se tratar. Urgentemente. Se afastar de campanha, se afastar do mundo, para se tratar, para se cuidar, que já há uns bons anos ele não entendeu a deficiência dele. Mas ele quer externamente ser o tal. Ganhando através do quê? Do grito. Da fala autoritária. O que só prova que não tem Espírito Santo. Só prova isso. Não tem o tom de Espírito Santo. Então o que nós estamos fazendo o quê? Cada um está seguindo um caminho diferente. Cada um está fundando seus impérios, suas coisas, porque se tornaram órgãos rebeldes. Se tornaram internamente órgãos rebeldes. Lembra que o Senhor mesmo fala? E se a mão disser para a cabeça? Eu sou importante. E se os olhos falarem? E se a boca falar? Eu sou o mais importante. O que vai acontecer? O que nós estamos tendo a batalha é justamente isso aqui. Nossa pior batalha. Não é esse campo político, não é essas guerras que lutam aí, mas nós mesmos com nós mesmos. Nós estamos enfrentando uma dificuldade de atingir o espiritual. E não vem com conversa daquele negócio, não, eu entro em meditação, eu faço aquilo. Fala sério, você não consegue fazer isso não, se chama egoísmo. Você só quer desligar as anteninhas do mundo para se sentir bem. Vamos parar de mentira, vamos parar de enganação. Espiritualidade é um convívio social. Por isso que existe a determinação, mandamento do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Ele está falando, você amar sozinho? Não. Conjunto. Por isso que é importante, como a gente falou aqui, semana passada, se não me engano, importante que a igreja saia, que ela evangelize, que ela capte membros, ganhe
almas. Como assim a própria palavra mesmo diz? Aquele que é sábio ganha almas. É o livro de Provérbios. Está vendo como às vezes a palavra de Deus está tão cristalina na nossa frente e não se vê? Ah, mas eu estou evoluído na espiritualidade. Mentira. Mentira. Eu vou provar para vocês isso. O apóstolo Paulo já deixou isso escrito. O apóstolo Paulo já deixou isso aqui escrito. Então o que nós estamos mostrando aqui é a famosa guerra que nós temos que travar. A minha guerra não é contra aquele que me fechou no trânsito. Talvez ele está passando por perturbações piores que o que está passando na sua vida. De repente ele pode ter um familiar doente. De repente ele pode ter uma pessoa muito querida em estado terminal. Ou está passando por situações de pressão dentro da própria empresa. Porque ele precisa vencer no mundo. Porque ele não entendeu que ele tem que vencer o mundo, não no mundo. São diferentes as colocações. Muitas vezes ele acaba deixando uma espiritualidade latente na vida dele para fazer o quê? A imagem pessoal só. Como que eu quero que as pessoas me vejam? Aí sai correndo para todos os midiáticos da vida aí, né? Os preparadores de internet, disso, daquilo lá, para tipo assim, como é que eu vou fazer para expandir que as pessoas me conheçam? E se não der aquele monte de curtida lá, o cara tem uma crise existencial. Aí os consultórios de psicologia lotados com essas pessoas. Um problema de existencialidade. Porque não entendem a conexão. E fazem questão de uma diferença na anatomia interna da externa. No conceito de sabedoria. Porque é a mesma coisa que o seguinte, que eu estava falando aqui dos órgãos. Se a gente começar a pensar como um corpo. O corpo são só órgãos e membros? Ou nós temos aqui sentimentos, sabedoria, conhecimento. Então não são apenas órgãos que compõem o corpo. Não é apenas a parte física. É o que é intangível, que faz parte do corpo. Como nós demos o exemplo do rim. Rim tem conhecimento só dele. Rim tem sabedoria? A dele. Então, quando você começa a puxar os órgãos para fora, cada um vai dizer que ele é importante. Cada igreja vai dizer que a sua é importante. Que nada mais do que órgãos, acéfalos, que julgam somente aquilo que entendem. Quando, na verdade, existe um conjunto todo que haja conexão. É a mesma coisa aqui. Se eu tenho a parte interna, se eu tenho a parte externa, eu me conecto no espiritual. Se eu consigo fazer o equilíbrio, eu relaciono-me com o espiritual de forma plena. De uma forma plena. E o que acontece com tudo isso? A interação provoca uma coisa chamada reação. E o que é a reação que nós conhecemos no nosso linguajar?
você devia estar tanto de cama. Ah, você não poderia estar andando. Ah, mas como assim é possível? Milagre. Quando você faz isso daqui, conversar. Quando isso aqui não fica mais aqui, nem menos aqui, nem super ali, relacionado aqui. Quando isso tudo está em equilíbrio, gera-se milagre. Significa que você está no status do reino de Deus. Neste mundo. Quando ele fala, é chegado a vós o reino, ele está falando assim, olha, a oportunidade de vocês entrarem em equilíbrio. Quais são as suas necessidades internas? Quais são as suas necessidades externas? O Pai irá te abençoar? Com certeza. Mas desde que tenha equilíbrio. O que acontece hoje em dia é que aquele negócio que tipo, campanha disso, campanha daquilo. Aí eu falo assim, perguntei essa semana para o Senhor, por que as pessoas ainda vão atrás de certas situações que algumas igrejas fazem questão de se tornar fundamental naquilo, quando em verdade, e na verdade, não tem nenhum relacionamento com Cristo. Muito simples. Cultos de riqueza. Paulo falou, sejam imitadores de Cristo. Cristo era rico. Cristo ele se relacionava com Deus 24 horas. Não faltava nada. Ah, mas ele era o Senhor. Ele era um homem. Ele era um homem, como eu, como você que está nos assistindo, vocês presentes. Uma pessoa. Então vamos começar a tirar esses estereótipos, que às vezes as pessoas se apegam a isso para não assumir responsabilidades. Como o próprio pastor Paulo mesmo fala, mas eu não imagino como crianças, e mimadas. Basta lá uma palavra um pouquinho mais ríspida, pronto, já não vou mais falar com a P. Por quê? Problema interno. Problema interno. Aqui é ego. O próprio ego da pessoa. Ela não sabe se relacionar externamente. Ela quer fechar na clausura, naquele mundinho que ela vive. Muito bem amparada numa área de segurança e de estabilidade tranquila. E aí quando é levada para uma área de necessidade, ela não sabe viver. Ela não sabe viver. Aí eu tenho que falar com o fulano, porque aí ele patrocina essa área da insegurança da minha vida. Seja de modo econômico, seja de modo espiritual, seja de modo que quiser. Então a pessoa sempre busca uma tábua de salvação num mar que ela não está preparada e nem faz questão de se preparar para nadar. Você quer ver uma coisa engraçada? Que eu presenciei. Uma pessoa participou desses cultos de riqueza aí, aquela coisa toda, e eu perguntava para Deus, esses cultos funcionam, como é que é, a brincadeira toda? Falou assim, eu vou mostrar para você. Tá bom. Eu estou esperando que, tipo assim, alguma coisa vai aparecer ali, algum milagre, alguma situação dessa. Ele falou, escolhe uma pessoa. Escolher uma pessoa.
Todos aqui estão aqui clamando para ti. Sair da situação ruim deles, aquela coisa toda. Eu falei assim, por isso mesmo. Pesquise aí qual é aquele que tem a pior situação. E por que ele chegou nessa situação? Que é a grande pergunta que ninguém faz. Por que você chegou nesse problema? Que agora Deus tem que resolver. E matar o seu ego, a sua vontade interna. Para que externamente as pessoas te vejam no status. Por isso que tem esses testemunhos idiotas aí, a madrugada inteira. O cara que chega e fala assim, eu vim da pobreza e agora eu sou empresário. Fala sério. Se o cara não ralar, não vai chover assim, bênção, amanhecia assim. Mentira, vamos parar com esse engano. Você tem que levantar cedo e ralar. Foi assim que eu fiz a minha vida, mesmo confiando em Deus e aprendendo desde pequeno que era Deus. Foi assim que eu venci na vida. Eu venci no mundo, mas no mundo. Com Cristo eu espero atingir o que ele atingiu. Vencer o mundo. Porque vencer no mundo já venci. Já cumpri o meu papel, já fiz o que eu tinha que fazer, já passei pelas experiências que eu tinha que passar. Ponto. Hoje, eu vivo a vida como Deus determina. E é isso que é o choque na vida de muitos. Mesmo para ministro. Viver a vida dependente do que Deus dá. Do que Deus te mostra. Do que Deus te ensina. Ser totalmente dependente de Deus. Como o próprio Antigo Testamento, a própria Torá diz que o sacerdote não tem direito à herança. E está cheio de pastor aí, filhinho de papai, levando de igreja de herança. Levando já um legado tudo montado de herança. Porque ele mesmo diz, a única herança de um sacerdote é o Senhor. E ele vai comer do que o Senhor der. E ponto. Não por mérito. Porque o Senhor viu, você trabalhou direito, eu vou te dar. É assim. Só que eles querem deturpar a Bíblia, deturpar a história, para que crie o quê? Essa crise interna. Sabe quem é que ganha com essa crise interna e externa na vida do ser humano? O falso profeta. Porque você tem que dar o dízimo, você tem que sacrificar, você tem que fazer voto, você tem que fazer isso para gerar esse tipo de equilíbrio. E é aqui que está a grande batalha. É cheio de demônio de altar, falando que você tem que sacrificar aqui, quando eles mesmos não se sacrificam. A descer do pedestal de luxo. Mas eles querem a fogueira das vaidades. Não tem nada de santo. É fogueira de vaidade mesmo. Por quê? Quanto mais em conturbação você estiver aqui, mais dependente deles você fica. Deu para entender essa guerra? E através dessa guerra, vou apagar, pessoal, pode? E através dessa guerra, é que aí vamos entrar de forma definitiva, capítulo 12. Até agora só foi o ensaio do capítulo 12. Temos uma situação aí que o Senhor vai jantar na casa de Lázaro. Tá? Como nós falamos semana passada, está lá jantando aquele negócio todo. Eu não vou entrar no mérito aqui do perfume de nada, aquela coisa toda, porque vai se delongar aí um tempo que, digamos assim, é um ótimo ensinamento, mas não é o foco que nós precisamos sair hoje, que é da guerra. Okay? Então, uma das coisas que está colocada aí no capítulo 12, 10, né, versículo 10, tem duas situações aí.
Lázaro e matar Jesus. Esse era o objetivo, né? E qual é a nossa visão quando falam disso? Qual é a visão que nós temos que observar, né? Todo mundo concorda que esses dois aqui eram, como a gente costuma dizer, o fora da curva. Tá? E é isso uma das coisas que nós precisamos começar a ser todos os cristãos. Todos os cristãos. Nós temos que sair realmente da curva. Nós temos que estar fora da curva do mundo. Nós temos que entrar onde? Que curva? Na curva do reino de Deus. 24 horas por dia. E não na curva do mundo. Porque para o mundo, Jesus e Lázaro são uma curva fora da realidade. Ok? O que é a realidade? É o que nós conhecemos hoje por sistema. O que é o sistema? O modo operante social que nós temos hoje. Se chama sistema. Que aí está claro para todo mundo. Então, ou seja, quando você diz vou matar Lázaro e Jesus, porque eles estão afetando o funcionamento do sistema. E aí estão pegando a ideia? Como o sistema denomina esses dois aqui? Nos dias de hoje. Vai ficar mais fácil a linguagem. Quem é contra o sistema é? Não é assim? O mais usado essa semana. Se você olhar Lázaro ressuscitado, ele é um golpe duro para o sistema. Então Lázaro é um golpista. E aquele que produziu? Não foi ele, através dele. Porque Deus que usou Jesus para fazer a operação. O próprio Jesus testemunhou isso. Nós vimos semana passada. Jesus mesmo falou, isso é para a glória de Deus, não é minha não. Então Jesus, por praticar o ato, golpista também. Qual é a decisão do sistema? Ou encarcera ou mata. Alguma coisa semelhante? Alguma coisa semelhante? O que acontece hoje na igreja? Não é a mesma coisa? Aí vem todos os linguajares ecumênicos. Pecador, difamador, que não obedece a Cristo, que não tem Cristo dentro dele, tem um demônio. Aí começa as ofensas a religiões afros, os cultos afros. Né? Aí começa aquele monte de balbúrdia que a gente vê na televisão. Né? Só que aqui, eu nunca nunca li, que o demônio tenha entrado no tabernáculo. E hoje o demônio dá entrevista até em cima do altar.
onde é consagrado para Deus, simbolicamente, né? Se a casa de Deus, como é que o demônio entra lá? Então não tem luz nessa casa? São essas perguntas que as pessoas hoje se maravilham com o espetáculo e não com uma realidade espiritual. Porque cada um está vendo o quê? A sua parte interna e como ela repercute na relação externa. Oh, o pastor falou lá, que legal. Para! O pastor é o cara que mais erra. Ministro é o cara que mais erra. Se ministro não errar, não pode ser chamado servo de Deus. Ele vai errar. Num momento ou outro ele vai errar. Vamos deixar de ter esse negócio. Ah, ele é santo, ele é... Para com isso. Senão vocês estão fazendo idolatria. Para com isso. Para com isso. Oh, o fulano de tal, o Beltrano de tal, a fulana de tal. Para com isso. Isso é idolatria, pessoal. E isso, você não vai nunca atingir a espiritualidade com Cristo. É mais fácil você abraçar o demônio no inferno. Você já está semeando o caminho para lá. Mesmo usando o nome de Cristo. Porque haverá julgamento. E é aí que eu falo que Paulo deu uma aula para a gente nesse tipo de situação. Porque quando a gente como é que fala? Aqui quando a gente se sujeita aos benefícios do sistema, ou seja, eu entro em concordância com o ato errado, como eu falei agora, no tabernáculo, no templo de Salomão, verdadeiro, o demônio não entrava lá. Hoje nas igrejas, dão até entrevista na televisão. Se você pega a Bíblia, demônio não se manifesta no templo. O próprio Senhor mesmo nos dá a direção de tipo, o demônio estava na rua, lá incorporado num garoto, numa senhora, num cego. O gadareno, lembra? Que eles acabaram indo para os porcos. Para a lavoura de porcos lá e morreram todos aqueles porcos. Vocês lembram disso? Então, quando a gente começa a analisar o que é correto pela Bíblia, seria não ter demônio dentro da casa de Deus. Porque a casa de Deus representa luz. Obedecendo o princípio em João. Isso aí lá nos primeiros versículos do primeiro capítulo. A luz não, as trevas não suportam a luz. Não é isso que está escrito? Isso é palavra fiel. Então como é que o demônio que não tem luz entra na casa chamada casa de Deus? São essas perguntas lógicas que hoje não está sendo feita. E o que é isso daí? Quando você entra numa comunidade que aceita isso daí como um fato comum, você está sendo sujeito aos benefícios do mundo. Portanto, você está sujeito e se sujeitando a ser corrupto. Você está corrompendo a palavra de Deus. Dentro de você mesmo. É uma outra guerra. Quando você não pergunta para você mesmo, você aceita simplesmente a explicação do ministro. Porque quando eu falo aqui, eu falo para vocês, façam prova de mim. Se eu estou errado aqui, em algum ponto. Até hoje, em 15 anos de pregação, ninguém conseguiu provar. Nenhuma das pregações que Deus colocou na minha boca. Ele não coloca aqui no meu coração, não. Eu já falei, não quero no coração, porque o coração é enganoso. Está escrito. E tem muito ministro que fala assim, Deus colocou no meu coração. O coração é enganoso. E outra, sentimentalista.
Ele vai massagear os seus sentimentos, não a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele quer que você entenda com o coração. Ó, tadinho, como ele prega bem. Realmente é verdade o que ele está falando, tem razão. Mas o cara não tem experiência. Nunca se tornou dependente de Deus. Como um ministro aí, famoso, né? Eu que estava presente no dia que ele mesmo testemunhou. Se não fosse o bispo tal de me dar o dinheiro lá que eu queria, que eu precisava e tal, não sei o quê, a igreja não existiria, não existiu até hoje. Eu ia dar um pontapé em tudo e ia voltar para a minha vida lá como diretor de empresas. Palavras ditas por ele num culto de café da manhã de pastores, aquele negócio todo, e ele lá, dando esse testemunho. Ele estava presente. E aí, tá aí. As igrejas grandes aí, com a ajuda do governo, ó, ele sabe disso. O maior relacionamento público dele não é com as pessoas, é com o governo. Isso que eu falo. Tem certas coisas. Não adianta você chegar na igreja, se a igreja é confortável, isso e aquilo. Busca primeiro de onde vêm esses recursos. Faz mais ou menos a conta. Como a gente faz aqui. Uma conta simples de uma igreja aí, que chegou toda gloriosa aí, que tinha conseguido lá 500 cestas básicas. Chegaram para mim, cheio de polpa, aquele negócio todo. Eu falei, mas peraí, quantos membros você tem nessa igreja? Ah, nós temos 5.000 membros. 500 cestas? Faz a conta. Se essa igreja é tão próspera, tão rica, não consegue dar 5.000 cestas básicas? Então não tem Deus aí dentro. Então não existe Deus aí dentro. Conta simples, pessoal. Como Cristo fazia. Ele mesmo fazia dessa forma. Era assim que ele enfrentava os religiosos da época. Ele enfrentava o sistema. É justo pagar chama lá os impostos a César? Me dá, cara, me dá a moeda aí. Você viu que de imediato já lançaram a moeda na mão dele? Tinha uma abundância lá, um monte de moeda lá, tá, essa aqui, ó. E do denário ainda por cima, né? Quem é essa face aqui? A do César. Não dá. César o que é de César, o que Deus é que é de Deus. Faz a mesma pergunta. É obrigatório dar dízimo? Faz a pergunta. O que adianta você dar dízimo se a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa do lado. Vai fazer as pazes com teu irmão? Ou seja, o dízimo não pode ser liberado por liberar. Se você ainda é prisioneiro de você mesmo. Você não encontrou a libertação. Então como é que você pode julgar que o cara é infiel? É dizimista fiel. Se ele fosse dizimista fiel, ele teria paz com todo mundo. Se tiver um, ele já não pode dar mais dízimo. Porque o coração dele está em angústia. Não é a palavra de Deus? Por que isso não é pregado? Porque as igrejas ficariam pobres. E aí não daria mais para andar de jatinho, de helicóptero, né? Seguranças. Perderam o patrocínio. Está pagando. Ok? Vamos lá. Hoje tá aqui, tá. Tem gente que aí eu vou começar a entrar onde nós precisamos. Tem gente que vai nesses cultos das profecias. Ok?
E aí, nada contra, pessoal. Nada contra. Existem profecias e profetadas. Então, só separar o joio do trigo. Né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Tem gente que, olha, a profecia. Recebe a profecia. Ok? E senta e espera. O profeta falou que eu vou ser rico. Senta e espera a profecia acontecer. Vocês ficam com uma visão totalmente diferente. Deus não está dizendo para o profeta falar para você simplesmente que tipo assim, ó, senta na cadeira e espera que eu vou te dar. O profeta, ele está mostrando o quê? A visão de longo alcance. Aonde você pode chegar para começar a crescer. Ou seja, ele sai de uma visão comum para te mostrar uma visão lá na frente. Só que você tem que trilhar um caminho até chegar lá. E tem gente hoje desistindo de Jesus por causa de profecias por aí, que a pessoa senta na cadeira e não vai atrás. Não vai atrás. Como eu já falei, quando eu fui chamado para a obra, eu tive que abandonar o mundo. Tive que fazer uma escolha. Largar os meus cargos importantes, as minhas reuniões longínquas, prestar relatórios internacionais, uma série de outras coisas mais, ou seguir esse carinha aqui. Esse judeu pobre, simples, mas cheio de amor. E filho de Deus. Qual seria a decisão mais importante da minha vida? Olhar para aquilo que o mundo estava me dando ou que esse cara estava me mostrando? Como eu sempre falo, quando eu entrei pela primeira vez na igreja, que ninguém nunca me levou, eu entrei sozinho. Ele me chamou. Eu ouvi a voz dele. A primeira pregação que eu ouvi do ministro foi a mensagem do filho pródigo. Eu cheguei de mão vazia na igreja. Ele me lavou, me limpou, me deu vestes e um anel. Esse cara fez isso. Larguei de tudo no mundo para isso. Tanto que ele usou um ministro para derramar dom sobre a minha vida, fazer o compartilhamento de dom sobre a minha vida. Eu ainda nem sabia como é que era o negócio que funcionava direito, para justamente curar as pessoas e outras coisas mais, que vem servindo na vida de muita gente até hoje. Numa segunda reunião, em menos de uma semana, esse mesmo ministro olhou para mim e falou assim: eu não sei o que você tem com Deus, mas ele me disse, derrama de toda a tua unção sobre a vida dele em porção dobrada. Estou até hoje aí, derramando de bênçãos sobre a vida de todos vocês aí que nos acompanham. E vocês mesmos são testemunhas disso. Fiz a escolha certa? Para mim, sim. Para muitos, não. Porque eu não ando com o carro do ano. Não tenho carro. Tenho uma moto. 2010. Muito bem conservada por Deus. E também me capacita para isso. Então, ou seja,
Quando me deram a profecia, eu não parei e fiquei sentado. Fui atrás daquilo que ele tinha para mim. E qual é a profecia sobre a tua vida? Você está sentado esperando o quê? Teve um culto aí, eu quero ser empresário. Então seja empresário. Deus vai me colocando na sua frente para te dizer isso. Está até hoje secretário. E já perdeu 50 mil oportunidades, inclusive perdendo pessoas da família. Porque só ouve profecia e fica sentado. Então quando a gente entra segundo Coríntios capítulo 5, já vou direto no verso 7, começar. Porque andamos pela fé, e não pelo que vemos. Tem gente que até hoje está esperando a profecia acontecer, está esperando a coisa, ele precisa ver para começar a ter fé. Isso não é cristão. Cristão vai pela fé. Cristão já levanta de manhã, empoderado na fé. Como diz o pessoal, está no giraia. Está lá no giraia. O negócio está sério lá, porque o homem está derramando unção de bênçãos. Acho que é por isso que eu acordei um dia suado. Tem um calor que dá a bênção. Porque como ele mesmo diz aqui, no versículo, a partir do versículo 1, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, o nosso corpo físico, vai ficar bem claro para vocês, se ele se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não estamos falando de casa e moradia, mas o nosso tabernáculo espiritual, o nosso corpo celeste. Esse corpo aqui é pó, pessoal. E tem gente que perde aí até o sono para manter isso aqui funcionando. De uma forma aí totalmente acadêmica, né? Então começa a ser as coisas de uma função, perdendo até a noção da realidade, né? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ou seja, não é esse corpo. Porque esse corpo aqui é corruptível. Porque ele sofre dores. Ele se sujeita aos remédios, ao sentimentalismo barato, a emoções, como nós vimos aqui. Tudo isso afeta o conjunto, o próprio corpo. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque estamos em Cristo. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A vida não é essa que nós estamos vivendo aqui, não, pessoal. Nossa vida é vida eterna. Eu quero que a vida eterna puxe esse corpo aqui, absorva dele tudo que é necessário para a gente habitar de vez na eternidade. Então por isso que eu não posso me sujeitar à visão de mundo. Por isso que a gente sempre bate aqui de frente. O que é visão de reino? Não é aquela visão que massageia seu ego. Que você vai ser rico, que você vai casar com um cara empoderado, que você vai ser empoderado, que você vai ser... Que é o único jargão que existe hoje. Na maioria das igrejas que não prega evangelho, prega isso. Onde causa o conflito entre o interno e o externo, que nós mostramos aqui.
E se você não atinge esses objetivos, você é fraco na fé. Ah, então Cristo não me ama, então também não vou mais amar Cristo. É o que a gente mais escuta. Porque vem com esses evangélicos assim, esse evangelismo dessa doutrina, corrompendo os verdadeiros adoradores de Cristo. Por isso que quando ele nos dá o livro, denominação Cajado de Deus, ele nos fala, seja um cajado de Deus. Dê a vida pelas minhas ovelhas. O cajado de Deus é isso. Dar a própria vida pelas ovelhas. Isso é tão difícil. Isso é tão difícil. E a grande prova é essa. Como vocês mesmos veem aí. Poucas pessoas curtindo, poucas pessoas seguindo, poucas pessoas frequentando aqui. Por quê? Porque elas só querem receber. Elas não querem ser de Cristo. Nem ser Cristo. Não querem carregar a própria cruz. Essa é a diferença. Então preferem esses cultos de deturpação a própria palavra de Deus, ou seja, os falsos profetas. Como ele mesmo falou, falam tanto de escatologia e nós estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. Quanto maior a igreja, mais falso profeta existe lá. Simples. Só vocês pensarem. Só vocês pensarem. Ele realmente é um imitador de Cristo? Ou o rótulo de homem de Deus basta? Quando a palavra várias vezes reforça. Sejam imitadores de Cristo. E para ser chamado um homem de Deus, não pode nem falar em dinheiro. 1 Mateus, 1 Timóteo. Se vocês não sabem disso daí. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos pela fé, não pelo que vemos. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Ah, mas eu estou em Cristo, já estou salvo. A palavra aqui não diz nada disso. A palavra é bem clara. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito. Então vamos parar de nos enganar e permitir que os outros nos enganem. Vamos fazer um pacto nós aqui. Mas um pacto verdadeiro. O que você tem feito para ser imitador de Cristo? Quem tem te orientado nesse sentido de seguir verdadeiramente a palavra fiel? Como ela é, como ela está escrita. Porque está escrito. Aquele que acrescentar ou diminuir uma letra, uma vírgula, uma palavra, também será extirpado do livro da vida. Qual você vai ser? Se permitir ser conduzido de uma forma emocional, Cristo não era conduzido de forma emocional. Embora ele se emocionasse com os que amam. Como o próprio Lázaro quando ele chora. Óbvio. Ele está nesse corpo. A emoção aflora.
paz. Ter a sabedoria para beber daquele cálice que ele bebeu, entendendo o porquê esse corpo vai ter que suar sangue, é para poucos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.